Olá turma, tudo bom? Aqui é o professor João Marcos e agora estou com um novo vídeo falando sobre a cinemática vetorial. Vamos dar uma revisada nesse conteúdo que ficou aí para vocês fazerem questões, resolverem, e eu vou dar uma pincelada, sobre cada ponto do que vimos, tá? Então, pessoal, na cinemática vetorial, de fato, o próprio nome já temos uma ideia mais ou menos do que vamos estudar ou estamos estudando, de fato, né? No caso, nós estamos estudando movimentos, né, com vetores. Nesse caso, a cinemática é os comportamentos da velocidade, do deslocamento, do tempo, da aceleração, tá? E todos esses movimentos, a gente temos aplicações com vetores, que acabamos também de anteriormente ver sobre vetores, propriedade de vetores, soma de vetores, adição de vetores, soma, diferença, subtração de vetores, né? A soma de dois vetores com a mesma origem, aí vem a lei do paralelogramo, a lei dos cossenos. Então, pessoal, as projeções vetoriais, tudo isso é a parte vetorial aplicada à cinemática. E agora nós estamos vendo por completo como é que funciona a cinemática. Bom, vamos começar pelo deslocamento. O deslocamento vetorial é dado pela variação do vetor R, que é igual, tá, ao vetor R final menos o vetor, tá, da posição inicial. Então, essa delta é variação, continua sendo variação do vetor R, tá? Então, aqui vai ser o vetor R final, da posição final, menos o vetor R da posição inicial, tá? Um exemplo que eu gostei, bacana, foi o do livro, e eu acabei colocando aqui, tá? Que é o plano cartesiano, x, y, e aqui eu tenho um garoto que ele fez um deslocamento escalar, aqui, ó, delta S, tá? Pessoal, nós vamos entender essa diferença agora, da diferença do deslocamento escalar para o deslocamento vetorial, tá? O deslocamento vetorial indica o vetor da posição inicial, R0, e esse R, né, é o vetor da posição final. Então, o vetor que indica a posição inicial, né, do menino que estava andando da posição A até o ponto B, né, ele fez esse deslocamento circular, que é a meia circunferência, a metade da circunferência. Esse deslocamento é escalar. Então, dependendo da trajetória, pode ser circular, da forma que for, como eu falei até em aula. Pessoal, esse deslocamento, essa trajetória não importa, tá? Seja qual for a trajetória, o deslocamento escalar vai considerar essa trajetória, a posição inicial até a posição final da trajetória. O deslocamento vetorial indica o vetor da posição inicial e o vetor da posição final. Então, nós temos vetores, tá? Que vão estar aqui, é um comportamento projetado no plano XY. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, 2 e 5, ele atingiu 2 metros, né? E nessa posição também ele atingiu 5 metros, né? Então, nós temos aqui uma posição de distância, certo? E 6 metros aqui ele atingiu também 5 metros nessa posição, no caso na vertical, e nós temos aqui também 10 e aqui 5, tá? Então, aqui em relação a essa distância, eles estavam sempre andando, assim, vetorialmente, ele vai andar no sentido horizontal, tá? Vetorial. Então, o que acontece, pessoal? A soma de vetores, desses dois vetores aqui, o que acontece? Quando a gente fazia a subtração deles, né, que a gente sabe que o deslocamento, a variação de qualquer deslocamento, seja vetorial ou não, a gente sabe que é sempre a posição final menos inicial. Então, quem é a posição final? É esse vetor, R, menos a inicial. Então, é a subtração de dois vetores. A subtração de dois vetores, pessoal, a gente precisa entender que eu vou ter que mudar esse sentido desse vetor. E aí eu vou conseguir colocar o que? A posição final, né, a extremidade de um com a origem do outro. E aí eu tenho uma regra do polígono, né? Então eu vou ter esse vetor aqui, ó, que está de preto, vou chamar de ΔR, que esse vetor representa ΔR vetorial, né? Que representa o deslocamento vetorial. E esse aqui, ó, que é relacionado à trajetória, representa o deslocamento, agora ficou melhor para ver, o deslocamento escalar, tá? Então eu vou colocar aqui do lado para você não confundir, ó. Esse ΔS, pessoal, é o deslocamento escalar, tá?
e esse aqui é o vetorial, tá? Então, essa é a diferença. O deslocamento vetorial vai indicar a posição inicial e a final com vetor, tá? Com vetores. E a diferença desses vetores, pessoal, vai ser, né, vamos ter um vetor resultante, tá? Ou seja, um vetor da extremidade à origem, né? Da origem à extremidade, né? Então nós vamos ter um vetor, ok? E esse vetor é o vetor do deslocamento. Pessoal, sabendo do que é o deslocamento vetorial, a gente vai para calcular a velocidade vetorial média. E aí é bem simples. Para a gente calcular a velocidade vetorial média é utilizar, pessoal, o deslocamento vetorial, tá? Se a gente fazer uma comparação da velocidade, tá, vetorial, utilizando aqui, tentando forçar o deslocamento escalar aqui, nós vamos encontrar dois valores diferentes, que não é o que nós queremos, mas sim um valor vetorial. Então, na velocidade vetorial média, nós vamos ter o módulo do deslocamento vetorial sobre a variação do tempo. Nesse caso, pessoal, o tempo ele não influencia em questão de vetores, tá? Então, nesse caso, o que nós vamos ter basicamente em vetores é velocidade, aceleração e deslocamento. O tempo continua sendo, né, uma variável aí independente das outras. Olha só, com isso nós concluímos o seguinte, né, que esse vetor aqui, ó, do deslocamento, imagine o seguinte, que essa meia circunferência, vamos imaginar que é uma trajetória diferente, sei lá, de uma cidade para outra, tá? O deslocamento da trajetória. Agora, se eu pegar um vetor da posição inicial de uma cidade para outra, eu vou traçar a linha reta do vetor. Entendeu como é que é? Então, querendo ou não, esse vetor escalar aqui, esse deslocamento escalar vai ser sempre maior, né? Ou igual, pode ser que seja igual, pessoal. Maior ou igual ao ao deslocamento vetorial, é o que está aqui, ó. Esse deslocamento aqui vetorial, ΔR, ele vai ser menor ou igual ao deslocamento escalar. Então, nós concluímos, pessoal, também que se isso vale para o deslocamento, vale também para quem? Para a velocidade média. Então, significa que o módulo da velocidade vetorial média vai ser sempre menor também ou igual ao que, pessoal? A velocidade escalar média, tá? Aqui não tá nenhuma setinha, porque não é vetor, aqui é a velocidade escalar, ó. Vou puxar aqui, ó. É a velocidade, tá? Velocidade escalar, tá? Ok? Velocidade escalar. Então, esse VM aqui não é vetorial. Esse aqui sim. E é sempre menor ou igual à velocidade escalar média, tá? Velocidade escalar média. E aí, nós vamos para a última parte que nós aprendemos também, que é a aceleração vetorial média. Quando eu tenho um corpo que ele está acelerando. Pessoal, perdão, eu vou só retomar novamente. Eu falei sobre velocidade vetorial, vou falar sobre a velocidade instantânea, tá? E aí eu entro novamente em aceleração vetorial. Então, vimos o que? A aceleração vetorial média, tá? E a velocidade instantânea? Como é que ela vai ser agora vetor? Bom, a velocidade, pessoal, instantânea vai ser sempre tangente à trajetória. Imagine aqui, ó, essa curva aqui, que eu tentei desenhar, né? Poder ser tracejada, dava no si mesmo também. Nós temos o seguinte, nós temos esses vetor de velocidade V1 e V2 estão representando, pessoal, a velocidade instantânea. Ela é uma velocidade sempre tangente à trajetória. Não importa se for curva, se for um pouco curva e depois ondulada, subida e descida, não importa. Se for uma trajetória, né, mais ou menos assim, a velocidade, né, instantânea vai ser sempre, tá, em qualquer ponto P, um ponto B aqui, ela sempre vai ser tangente à trajetória, tá? Então aqui, ó, imagine que isso é uma trajetória qualquer, esse aqui V1 e V2 são velocidades instantâneas, vetoriais, ou seja, a velocidade vetorial instantânea é sempre tangente a trajetória. Então, em uma circunferência, pessoal, todos os pontos, a extremidade dos pontos, vão ser sempre o que? Os pontos eixos, né?
se você dividir a circunferência em 4 quadrantes, você vai perceber que cada posição de origem do quadrante vamos ter a velocidade tangente, né, a circunferência, que nesse caso é vetorial. Tá? Agora, pessoal, a aceleração vetorial média é o módulo, né? O módulo da aceleração média, vetorial média, vai ser o módulo da velocidade, pessoal, tá? Velocidade vetorial, tá? Instantânea ou relativa também. A variação dessa velocidade sobre a variação do tempo. Lembrando que essa variação da velocidade é a velocidade vetorial final menos a velocidade inicial vetorial, pessoal. Então não vamos esquecer isso. Aqui vamos variar a velocidade, pessoal, e essa variação nos dá a aceleração vetorial. Lembrando que essa velocidade aqui, a gente não coloca Vm só para constar questão de fórmula, tá? Mas essa velocidade pode ser média, tá? Vetorial, ela é vetor, tá? É um tipo de vetor. Então, posso ter um exemplo básico aqui, ó. Posso ter um vetor aqui, um vetor A aqui, que representa a velocidade, e um vetor B aqui, tá? Que representa outro tipo de velocidade. Qual vai ser o vetor resultante? Esse, né, pessoal? Esse vai ser o vetor resultante S, que é a soma da velocidade A mais a velocidade B, né? Sendo que aqui é 90 graus. Então, pessoal, era isso que eu queria revisar com vocês. Então, que Deus abençoe, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Curte o vídeo, compartilha aí com os amigos, com os colegas. Você que está vendo a primeira vez, compartilha com um colega aí da sala que ainda não viu, tá? Então, até a próxima. Bons estudos, pessoal.